porque eu vou confessar pra vocês que eu não tenho mais força. Eu desisti de São Paulo por cair num golpe. E talvez uma das piores pessoas que estejam nesse meio em São Paulo passou pela minha vida. Tudo! Hoje eu venho aqui diretamente com o Plantão Fobas, porque o assunto é muito sério. A Elu Almeida, mais conhecida como Elu, que participou do Corrida das Blogueiras 4, finalmente reapareceu nas redes sociais e fez um vídeo para falar tudo o que aconteceu com ela. Muitas pessoas me marcaram para falar sobre isso, eu já conversei com a Elu, então eu vou mostrar aqui para vocês, como sempre, né, um resumo de tudo. Quem quiser pode acompanhar o vídeo completo no canal dela. Só que eu também vou falar coisas que ela não falou no vídeo e explicar algumas polêmicas, porque parece que muita gente não entendeu bem o que a Elu disse. Então deixem um like e se inscrevam no canal, porque vocês já sabem que se tem babado, tem Cassandra Caqui. Vamos começar primeiro contextualizando aqui um pouco o que aconteceu com a Elu, porque ela tinha sumido nos últimos meses, né? Eu até fiz aqui no canal um vídeo falando sobre os ex-participantes do Corrida das Blogueiras que tinham desaparecido. E como eu mantinha um contato com a Elu, eu quis saber se estava tudo bem com ela, né? Porque ela estava sumida. Então eu falei com ela que eu ia fazer um vídeo, mas ela me pediu para não mencionar o nome dela. Isso já faz aí alguns meses e eu respeitei a decisão da Elu, então realmente eu não falei sobre ela. Até porque na época ela me disse que não estava preparada para falar sobre isso. Pois bem, agora finalmente ela reapareceu e fez um vídeo que foi uma verdadeira carta aberta para os seus seguidores. E aí ela começa o vídeo falando sobre a experiência de deixar tudo para trás, porque ela saiu de Santa Catarina, que é o lugar que ela vivia, né, na cidade que ela vivia, para poder viver o sonho de São Paulo. Como muitos influenciadores, né, Mona? Esse sonho de viver em São Paulo é mais comum do que muita gente pensa e eu já vou falar sobre isso. Mas o babado é o seguinte, a Elu revelou que quando chegou em São Paulo, estava tudo indo muito bem, até que de repente ela começou a se perder um pouco. E as coisas estavam indo muito bem, eu comecei a participar dos eventos que eu tanto queria participar, eu comecei a ir para podcasts, eu comecei a me relacionar com outras pessoas e eu comecei a perceber que finalmente eu estava realmente deixando a Eluá viver e aparecer para o mundo. Coisa que em Santa Catarina eu não conseguia fazer pelo medo das experiências que eu tive. Eu consigo delimitar muito bem o marco específico em que começou a transformar tudo isso, que inicialmente eu achei que seria uma transformação positiva, mas enfim, acabo que eu tô aqui hoje falando sobre a experiência. No final das contas, eu comecei a abandonar o meu propósito de ir para São Paulo, que era a manutenção da minha carreira, da minha vida de influenciadora, de participar de eventos, de gravar os meus vídeos, de fazer os meus vlogs e o meu conteúdo para vocês, para me envolver em outros projetos, porque no final das contas, vocês sabem, eu reforço, eu fui para São Paulo com nada. E eu tinha plena certeza que quando eu chegasse lá, eu precisaria encontrar maneiras de me manter lá. E é a partir daí que eu começo a entrar na floresta sombria das blogueiras. Acho que essa é a melhor analogia que eu posso fazer sobre o que é esse mundo. Quanto mais você caminha para dentro dela, mais obscuro fica. Aqueles unicórnios coloridos que estavam na porta vão empalidecendo, vão mostrando as suas presas. E você acaba chegando num ponto em que só tem duas opções. Ou você se torna um monstro como os outros e vai fazer qualquer coisa para alcançar o que você tem de objetivo, ou você vai se isolar e viver em um mundo paralelo que você mesma criou para conseguir continuar com essa profissão, com essa carreira. Para quem não acompanhou, a Elu saiu de Santa Catarina após viver uma situação complicada e bem delicada. Ela até pediu ajuda na época, vocês lembram? Eu fiz vídeo aqui, eu acho inclusive que eu fui um dos poucos canais que fez um vídeo falando sobre a situação da Elu na época e pedindo ajuda para ela, tá? Então assim, eu tô por dentro do que aconteceu com ela, mas tudo que eu vou falar aqui é informação pública, que tá na internet e que eu vou juntar as peças para poder explicar aqui algumas coisas. Começando pelo fato de que a Elu chegou em São Paulo e começou a trabalhar para a agência Paradoxo. Prestem atenção, isso aí eu acho que muita gente deve saber, né? Ela fez vários vídeos na época, gravou com vários influenciadores, então a Elu estava muito dedicada a esse projeto. Agora que eu abri aqui o parêntese sobre isso, vejam só essa parte que a Elu fala sobre o horror que é o mundo das blogueiras, de acordo com a experiência dela, tá? Olha só. Eu não tô dizendo que todas as pessoas desse meio são ruins, mas eu acho que é muito fácil quando você olha atentamente de perceber que existe uma linha que delimita dois lados de um mundo que são bem distintos e as pessoas que não se curvam a esse horror que é, elas se isolam. Talvez o que eu fale possa parecer muito forte
Porque apesar de fazer, sei lá, 6 meses já das experiências que eu tive, das últimas experiências que eu tive, elas ainda estão muito presentes, elas ainda me machucam todos os dias e elas ainda doem muito. Então é uma dor muito latente ainda que eu tenho. Mas não para por aí não, tá? Porque a Elu também confessou o motivo de ter desistido de São Paulo. Porque ela tava lá se sentindo muito sozinha. Aquela coisa assim de vazio existencial, sabe? Muita gente passa por isso. E antes que venham perguntar assim, ué, mas a Elu não tava com o marido dela, ela não era casada? Mona, ela já tinha anunciado no podcast da Paula Ferreira que ela tinha se separado do marido. Eles estavam até vivendo juntos ainda, mas não como casal. Então por aí já dá pra entender melhor, né? Até porque o ex dela também tinha sua vida, seu trabalho. E ainda assim eu acho que ele ajudou bastante ela, deu bastante suporte. Bom, eu não sei se ficou claro até o momento, mas eu acho que pelas minhas colocações em São Paulo como passado, já deu pra perceber que eu não estou mais em São Paulo. Eu decidi voltar pra Santa Catarina. Talvez vocês questionem o porquê que eu desisti de São Paulo, sendo que eu poderia ter encontrado outras formas de me manter por lá, outras oportunidades. E eu já quero dizer que eu não me arrependo da escolha que eu fiz de voltar. Assim como eu não me arrependo de ter ido. Era uma coisa que eu queria muito, foi um sonho que eu sonhei por muito tempo. Eu sabia que naquele momento, com a situação da minha saúde mental, não tinha como eu continuar em uma cidade onde eu não teria ninguém. Porque no final das contas, por mais que eu tenha milhares de problemas aqui, eu ainda continuo tendo um lar aqui. Lá eu era uma pessoa estranha num meio de desconhecidos. Talvez seja uma visão exagerada, mas eu acho que São Paulo não é um lugar que a gente pode brincar muito com a sorte, para não acabar tendo consequências ainda piores. Então a minha escolha foi recuar, foi voltar para tentar lidar com todos esses monstros que eu encontrei pelo caminho, com todas as feridas que eu adquiri nesse processo, pensar o que eu ia fazer da minha vida a partir de agora. É extremamente doloroso para mim, continua sendo a mudança também, porque São Paulo era um lugar onde eu me sentia muito bem, apesar de tudo. Era um lugar onde eu me sentia livre para ser quem eu sou. E eu sinto falta do acesso às coisas que eu tinha, das possibilidades que eu tinha lá. Mas eu volto a dizer, eu não me arrependo de ter recuado, porque eu estava num momento muito frágil e eu não quero adentrar exatamente em detalhes, mas diante do que aconteceu durante os meus últimos dias em São Paulo, eu provavelmente nem estaria mais gravando esse vídeo pra vocês, não teria como gravar esse vídeo pra vocês. Então eu considero que foi a melhor escolha que eu fiz. As crises de ansiedade da Elu aumentaram, ela infelizmente ainda tá muito fragilizada, tá com a saúde mental bem delicada, mas pelo menos está tentando voltar agora pouco a pouco. Só que agora o assunto vai ficar mais pesado, tá? Porque a Eloá confessou que depois que ela teve essa experiência traumática em São Paulo, ela começou a sentir um vazio tão grande, mas tão grande, que parece até que sugar a alma dela. Mano, eu tô falando pra vocês que é algo bem sério. Mas eu posso dizer com absoluta certeza pra vocês que a Eloá que existia antes, ela não existe mais. Definitivamente ela não existe mais. A maior parte dos dias eu sinto que eu tô caminhando como um corpo vazio. Que não tem mais nada dentro de mim. Porque tudo que eu acreditava, a maneira em que eu acreditava nas coisas foi arrancada de mim nesses meses, nesse tempo que eu passei em São Paulo. E eu não tenho vergonha de admitir que foi um sonho, o início de um sonho que deu tudo errado, porque eu sei que a vida é feita de experiências como essa, que nem tudo é sempre positivo, que nem tudo sempre dá certo. E eu acho que falar sobre isso é importante. Mas o que eu realmente queria falar nesse vídeo, que eu queria compartilhar e talvez iniciar uma libertação, é que esse mundo das blogueiras, principalmente o núcleo São Paulo, que vocês veem e que vocês romantizam e que vocês acham que é a coisa mais perfeita do mundo, ele não é. Ele é cruel, ele acaba com a vida das pessoas se você não estiver dentro dos padrões. E mesmo que você esteja, amanhã você pode sair desses padrões e você vai ser descartada sem um pingo de remorso. E sabe o que é pior de tudo isso, Mona? É que eu vejo muita gente falando assim, então vai pro CLT, tá reclamando, então desiste dessa vida de blogueira. Mas, gente, vocês precisam entender que tem pessoas que sonham com essa vida de ser influenciador. Isso é um sonho muito grande. E claro que as expectativas são altas, né? Então você virar pra alguém e falar assim, volta pro CLT pra você ver o que é bom. Não é bem assim que funciona. Eu acho que muitos confundem a dor de um pequeno influenciador pra dor e dramas das grandes blogueiras, sabe? Porque a gente realmente vê aí muitas blogueiras e influenciadores
fazendo um drama sem nenhuma necessidade, porque eles são cheios de privilégios, né? Mas isso não acontece com todo mundo não, mana. E eu tô falando isso porque tem gente que não sabe diferenciar e acaba destilando ódio em cima de pessoas inocentes. O depoimento da Elu serve até de alerta para outras pessoas que têm esse sonho de ser youtuber, blogueira, trabalhar com influenciador, para que as pessoas vejam que não é essa maravilha toda não. E vai por mim, tem muita gente ingênua que ainda acredita que esse mundo é cheio de arco-íris. Eles vão passar por cima de você sem piedade alguma. E eu só tô aqui falando sobre isso hoje porque eu sei que tem várias outras pessoas que sentem e sabem e pensam exatamente a mesma coisa que eu tô falando aqui. Mas por muitos motivos elas não têm coragem de compartilhar. E no final das contas eu não tenho mais nada. Então não faz diferença pra mim guardar essa dor gigantesca que eu tenho dentro de mim, de um mundo tão cruel. Eu achei que eu já tinha vivido coisas horríveis, mas sempre dá pra piorar, porque as pessoas nesse meio, elas são vorazes. Elas vão acabar com você, mesmo que elas nunca tenham te visto pela frente. Esse vídeo vai ser o único momento em que eu vou falar sobre tudo isso, o único momento que eu vou comentar ou responder alguma dúvida que talvez apareça na mente de vocês. E eu não quero mais tocar nesse assunto, eu não vou mais falar sobre o que aconteceu, e eu peço muita compreensão de vocês, que não me questionem sobre isso, porque realmente eu preciso, de alguma maneira, seguir em frente. Agora prestem bem atenção, porque a Elu falou o motivo pelo qual ela deletou vários conteúdos que ela já tinha publicado nas redes sociais. E não só isso, ela disse que encontrou a pior pessoa da vida dela enquanto estava em São Paulo. Existem 2 motivos para essa remoção. O primeiro deles é que eu não quero mais ter vínculo com terceiros, eu não quero a minha imagem vinculada a outras coisas. E segundo, que eu me arrependo muito de pessoas que eu envolvi nesses conteúdos. Eu posso dizer para vocês que a pior pessoa que eu já conheci na minha vida, e talvez uma das piores pessoas que estejam nesse meio em São Paulo, passou pela minha vida e foi igual a um furacão. Ela destruiu o que ela pôde destruir, de maneira gratuita. Que foi uma pessoa que eu vi uma vez na minha vida, que eu nunca tive contato, foi uma pessoa que eu nunca estabeleci uma conexão, apesar de ter desejado muito isso. E foi uma pessoa que aproveitou todas as oportunidades para falar mal de mim, para tentar queimar a minha imagem, para quem ela pudesse queimar. E eu juro que eu nunca vou entender o porquê de tanto ódio gratuito com alguém que eu mal cruzei o caminho, sabe? Então, eu não quero mais lembrar da existência dessa pessoa e que um dia eu me vinculei a ela por acreditar que fosse uma boa pessoa, porque não é. É uma pessoa horrível, é uma pessoa desprezível e eu não desejo mal pra ninguém. Mas eu espero que essa pessoa colha o que ela planta diariamente, porque agora eu sei de muita coisa e a única coisa que eu espero é que ela realmente colha tudo que ela planta. Eu desisti de São Paulo por cair num golpe, que é acreditar que tudo daria certo, acreditar que eu encontraria boas pessoas, que eu faria boas conexões e principalmente acreditar que esse mundinho perverso das blogueiras seria algo bom. Oh my God! Eu sei que vocês estão querendo muito saber quem é essa pessoa, Mona. E eu falei aqui que queria trazer a verdade. Mas eu preciso que vocês entendam que, primeiro de tudo, não existe uma verdade absoluta, tá? Porque dependendo da experiência que cada um tenha na vida, a verdade pode ser diferente. Porque o ponto de vista também vai mudar. Só que existem coisas que são um fato, são coisas racionais, são coisas lógicas, e a gente não pode fingir que não tá vendo. A primeira delas é que sim, a Elu deletou os vídeos que tinha feito com a Paradoxo. Então é claro que o problema veio daí. Ela não quis citar nomes, na verdade ela nem quer mais falar sobre isso. Só que não tem como negar que isso foi o que aconteceu. Teve alguma polêmica nos bastidores e é nessa hora que eu falo pra vocês tomarem muito cuidado com o que vocês escrevem. Porque eu tô cercada de advogados babadeiros que me orientam na hora de fazer os vídeos. Mas eu sei que tem muita gente por aí que fala horrores e depois, quando receber um processinho, vai ficar chorando. Então, o primeiro nome que eu vi o povo citando é o do Rodrigo Apresentador. Mas só que a Elu segue ele e ele segue ela de volta. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas não tem nada a ver, pode ter acontecido alguma coisa. Então, Mona, sinceramente, eu não sei se tem ligação. Mas eu vou ser bem sincera aqui com vocês, porque sim, eu poderia tentar confrontar a Paradoxo,
poderia tentar ir atrás da verdade, assim, mais a fundo, né? Saber os detalhes, entender o posicionamento deles. Mas a própria Elu disse que não quer mais saber disso. Ela tá tentando se recuperar, então por que eu ficaria cavucando mais ainda esse assunto? Se ela pedisse ajuda, se ela falasse assim, eu quero justiça, eu quero que essa pessoa que me fez mal, que pague, sim, com todas as letras, aí sim, eu iria atrás de todos os detalhes, mas não é o caso. Então, a verdade é essa. Alguém cruzou o caminho da Elu e acabou com os sonhos dela de blogueira. E sim, Mona, tem alguma coisa a ver aí com a experiência dela com a Paradoxo. Agora, quem é culpado? Qual foi realmente o mal que fizeram pra Elu? Será que puxaram o tapete dela? Isso já é uma outra história, vocês não acham? Mas calma, calma que ainda não acabou, porque a Elu disse com todas as letras que nunca mais vai querer saber da vida de blogueira. Foi uma experiência horrível, talvez tenha sido a pior experiência que eu tive na minha vida. Talvez eu nunca esqueça a dor que eu senti com essa experiência. Mas eu preciso seguir. Eu preciso continuar, eu preciso recomeçar e encontrar novas maneiras. E uma coisa que eu digo pra vocês é que eu não pretendo mais voltar pra... Uma coisa assim que eu sei com absoluta certeza, que eu não pretendo mais voltar pra esse mundo das blogueiras. Eu não faço parte disso. Eu não tenho essa personalidade. Eu vou voltar a ser o que eu sempre fui, que é uma estilista e uma designer e uma artista acima de tudo, porque eu acho que, de maneira geral, tudo que eu faço é um pouquinho de arte, mesmo que eu tenha sempre dito que não, mesmo que eu tenha ouvido, inclusive, na minha experiência em São Paulo, que eu não sou boa no que eu faço, que eu não sou boa na maneira que eu me expresso, que eu não sou boa na frente das câmeras, que eu deveria desistir, como também eu ouvi que ser trans é horrível para essa profissão, que eu sou uma pessoa difícil de vender por ser uma trans sem passabilidade, porque eu sou uma trans sem cirurgia, sem adequações, porque eu sou uma trans periférica, com problemas financeiros e eu não consigo ostentar nas redes. E eu tô falando isso porque realmente eu vi todas essas coisas, sabe? Então, eu não faço parte desse mundo. E eu não vou mais tentar fazer parte desse mundo. E olha só, essa polêmica aí do golpe acabou que confundiu muitas pessoas. Porque teve gente falando que a Elu deveria denunciar a pessoa que aplicou esse golpe nela. Mas, Mona, não é um golpe no sentido literal, mas sim que ela imaginou uma coisa e depois foi completamente diferente. Ela até escreveu lá no YouTube dela, colocou assim um comentário fixo. Quando eu falo no vídeo que caiu um golpe, foi uma maneira figurada de linguagem. Está bem claro, já que eu falo cair no golpe de acreditar que ia ser tudo perfeito. Estou falando de positividade tóxica, já que nesse mundo espiritualista, que ela realmente acompanha, se fala muito em acreditar e pensar no melhor para poder alcançar. Quase papo de coaching. Pra mim, o golpe é acreditar demais, porque leva a gente a dar passos sem senso crítico, só pensando que tudo vai ser lindo. E isso se enraiza tanto a ponto de, dado momento, você se desligar do senso crítico de que tudo tem diversas possibilidades. Não vou dar espaço para teorias. Eu sei que muitas pessoas vão até tentar achar um culpado, e esse não é o foco do meu desabafo. Não piora ainda mais a experiência horrível que eu já tive. Então tá aí, a Elu não quer realmente que as pessoas busquem o que aconteceu em detalhes. Mas a verdade já ficou bem clara aqui, né, meus cacamores? E sim, eu sei que muita gente vai falar que isso é uma responsabilidade dela, que ela que criou essas expectativas, mas acontece que, como vocês viram aí, alguém cruzou o caminho dela e fez mal pra ela. Então não dá pra gente desmerecer a dor do outro, Mona. Parem com isso. Vocês têm mania de diminuir o que o outro tá sentindo. Eu vi algumas pessoas no comentário dizendo assim, ela tá se vitimizando, tá se fazendo de coitada. Só que a única pessoa que realmente sabe o que passou foi a própria pessoa que tá contando. Então vamos ter um pouco mais de empatia, né, meus sacamores? Porque apesar de tudo isso que aconteceu, a Elu disse que vai se dedicar agora 100% ao seu ateliê. Pra quem não sabe, ela é estilista, designer, e tem o dom mesmo pra coisa, porque a mulher tá babado. Então ela contou no vídeo que agora vai voltar a se dedicar a isso. Com certeza vocês também vão me perguntar o que eu planejo fazer daqui pra frente. E depois desses meses em silêncio, dentro de mim, dentro da minha própria cabeça, lidando com tudo que aconteceu, eu resgatei uma coisa que me fazia muito bem. Eu lembrei de um momento em que eu tava muito bem da cabeça, que eu tava naturalmente trilhando o caminho que eu sempre sonhei e que eu acabei abandonando por ilusões. Eu me arrependo muito de ter feito isso, porque realmente foram ilusões que eu coloquei na cabeça e hoje eu entendo que elas só me trouxeram dores de cabeça. E eu sinto muita falta do ateliê. Eu sinto muita falta da costura. Isso ocupava o meu dia e me fazia muito bem. Aguçava a minha criatividade, eu criava os meus vídeos e eu fico muito feliz em ver que os vídeos que eu produzi naquela época até hoje ajudam pessoas com as dicas que eu dava.
Até hoje as pessoas comentam agradecendo, comentam dizendo quanto o vídeo é legal ou quanto ajudou ela. E eu queria muito retomar o ateliê. Inclusive, quem quiser ajudar a Elu, eu vou deixar nos comentários o link pro vídeo dela. Lá tem o Pix, também o Apoia-se. Mas não é só isso que ela pediu no vídeo. Se você não puder ajudar com Pix ou com Apoia-se, só o seu like já ajuda também bastante. Então você pode ir lá deixar o like para ajudar ela a voltar com a vida dela, voltar com a arte dela. Porque ficou bem claro aí que a Elu é um exemplo de alguém que sonhava em ser blogueira e que não deu certo. Mas isso não significa que acabou tudo, muito pelo contrário, tá só começando. Eu desejo do fundo do meu coração, Elu, que você se reencontre, que você se encha de luz, de amor e faça tudo aquilo que o seu coração pede. Não alimente mais rancores, ódio, porque isso não vai te levar realmente a nada. É aquilo que você mesma falou. O karma tá aí e uma hora a pessoa que fez vai pagar. Um beijo pra você e pra todos os meus cacamores. A gente se vê no próximo vídeo. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the